Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje em especial sobre a Reforma Protestante. Nessa semana fizemos 502 anos da Reforma Protestante e queria falar sobre um tema. Será que precisamos de uma nova reforma? Vamos lá para o texto. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Ele disse: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Esse texto está lá em 2 Reis 22, do 8 ao 13, né, dos versos 8 ao 13. Esse texto é baseado na história do rei Josias. É o último rei bom de Judá. É o último rei bom que honrou o nome do Senhor. E quando, nos tempos de Josias, a Bíblia, a gente vê aí no texto que a Bíblia estava segura. Ela estava tão segura que ninguém sabia da Bíblia. Ela estava escondida. Ninguém tinha ouvido falar da Bíblia, do livro da lei. E quando esse chefe da lei, né, esse secretário, ele pega o livro e lê, ele vai direto ao rei e fala assim: Josias, encontrei um livro no templo. Olha esse livro. E ele lê para o rei. E quando ele lê para o rei, ele fala assim: pode consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, porque a ira do Senhor está grande, porque tudo o que está escrito na lei estamos fazendo totalmente diferente. E a partir daí, Josias ele decreta um jejum, né, para o povo, e o povo entra em arrependimento e resolve, decide ali a partir daquele momento seguir a lei, porque eles veem que estava tudo errado. Assim foi também com o homem. Assim foi com Martinho Lutero, em 1517. Martinho Lutero, ele era um monge, ele era um erudito, ele era um conhecedor da palavra, ele era até mesmo um professor. Chega um momento que ele começa a estudar a Bíblia. E quando ele começa a estudar a Bíblia, ele bate de frente com a palavra de Deus, ele bate de frente com o texto de Romanos, que fala assim, que o meu justo viverá pela fé. E ele fala assim, está errado. Nós estamos vivendo de forma errada. Precisamos voltar para a palavra de Deus. E ele começa a pregar a doutrina correta. Ele começa a ver aquilo, as indulgências, aquilo que era vendido naquela época. Naquela época era tão absurdo as indulgências, era tão absurdo o pecado que você falava assim: eu vou ali pecar e eu quero comprar o perdão aqui com você. Sendo que o perdão não funciona assim. Sendo que o povo estava usando ali de má fé para pecar. Eles compravam um pecado que eles já estavam planejando cometer. Olha para você ver qual o absurdo que estava naquela época as pessoas. E Martinho Lutero não aceita. E através disso, através da leitura da palavra de Deus, ele cria 95 teses, ele pega essas 95 teses e cola lá na Catedral de Wittenberg. E a partir daí começa a haver uma reforma na igreja. A intenção de Lutero nunca foi reforma. A intenção de Lutero nunca foi separar, como hoje existe a separação de igreja católica e igreja protestante, ou chamada evangélica. Né? A intenção dele nunca foi essa. A intenção dele foi trazer uma reforma para dentro da igreja. Foi trazer uma mudança de pensamento, uma mudança de atitudes. E essa reforma protestante, ela foi baseada em 5 solas. E hoje iremos estudar sobre essas 5 solas da reforma. A primeira sola que a gente vê, né, as 5 solas são 5 somentes. E a primeira sola, o primeiro somente que ele vai dizer aí é o somente fé, somente a fé. Sola fide.
O que é a sola fide? O que é somente a fé? É um ensinamento de que a justificação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras. Embora na teologia protestante clássica a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Somente a fé significa que é somente pela fé em Cristo que seremos salvos, não é por causa das nossas boas obras. Apesar, como está escrito aí, que a partir do momento que a gente é salvo, a gente deve mostrar boas obras, não é elas que trazem salvação. Somos salvos somente pela fé. Somente pela fé em Cristo Jesus. Não é nossas obras que vai trazer salvação. Existe uma outra sola também que é a sola gratia, ou então somente a graça. É o ensinamento de que a salvação vem por graça divina, ou favor imerecido. Apenas, e não como algo merecido pelo pecador. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por causa de Jesus. Se existe um ensinamento que é somente através da fé em Cristo que seremos salvos, é somente através da graça, né? O modo que fomos salvos foi pela graça de Deus. Não é nada que a gente faz que vai merecer essa salvação. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente ama a Deus, não é porque a gente vai ao culto, não é porque a gente ministra, não é porque a gente fala bem, não é porque a gente ajuda aos outros, mas somente a graça de Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, somos salvos. Hoje, muitas vezes, é pregado uma graça barata. É pregado que, não, mas você foi salvo pela graça, mas você precisa fazer isso aqui. Porque se você não fizer isso aqui, você não será salvo. Mentira. Talvez você até deve fazer ali como boa prática, uma boa ordenança, como boas obras, mas não é para você salvo. A salvação é somente pela graça e é de graça. Não deixe que as pessoas te enganem. Uma outra sola, né, é a somente escritura, a sola escritura. É o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e é a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Não existe outro livro. A Bíblia é o livro. Talvez muitas religiões hoje tenham colocado um livro de sua religião, de sua denominação, que como se fosse um livro tão importante como a Bíblia. Isso é uma mentira. A Bíblia é a única palavra, é a única palavra inspirada por Deus. Existem livros que são abençoados, que são importantes para nossas vidas, que trazem ensinamentos para a nossa vida? Existe. Mas a Bíblia é a única palavra de Deus. Só ela. Não estou dizendo que não devemos ler outros livros de autores cristãos. É importante sim para o nosso crescimento. Mas a gente deve entender que só a Escritura é a palavra de Deus. Existe também uma outra sola, o solos Cristo, né? O somente Cristo. É o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro. É somente Cristo que nos traz salvação. Hoje a gente temos recorrido a santos, a padroeiros, a pastores, a padres. É errado. A ministros de louvor. Não. Essas pessoas que existiram foram importantes, ministro de louvor é importante, padre é importante, pastor é importante, é. Ele traz ensinamento para pessoas, mas somente Cristo é o mediador. Somente pelo sangue de Cristo que temos salvação. Não é pelo sangue de pastor, não é pelo sangue do seu irmão, não é pelo sangue daqueles profetas, não é pelo sangue de pessoas que já existiram, de pessoas que foram importantes na sua vida. É somente pelo sangue de Cristo que você hoje é salvo e redimido pelo pecado. E a última, somente, né, que é a soli deo glória, somente a Deus glória. É o ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação. Tudo o que fizermos, seja comer, beber, divertir, trabalhar ou qualquer outra coisa, a glória de Deus deve fazer parte do objetivo final. É somente glória a Deus. Não existe glória a homens. Não existe glória a mim, não existe glória a pessoas, não existe glória a ser algum. A Deus é toda a glória, somente a dele é toda a glória. E aqui fala bem claro, tudo o que fizermos é através da glória de Deus. O objetivo final da nossa vida deve ser glorificar o nome de Deus, deve ser dar glória a Deus. E essas 95 teses que eu falei foi baseado nessas 5 somente, nessas 5 solas. E hoje eu te pergunto, será que precisamos de uma nova reforma? Será que precisamos de uma reforma como Martinho fez lá em 1517?
Eu, particularmente, creio que não. Eu creio que precisa de haver, da mesma forma que houve com Martinho, da mesma forma que houve ali nos tempos de Josias, um retornar pela palavra de Deus. E precisa de um avivamento, de um realinhamento, não de uma reforma. A gente precisa de um realinhamento, e esse realinhamento é somente através da palavra de Deus. Devemos nos voltar pela palavra de Deus. Existem homens importantes, existem pregadores importantes, existem pastores, mestres importantes que trazem a palavra de Deus? Existem. Mas o nosso modo principal de buscar a Deus deve ser a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos buscado a palavra de Deus, a Deus através de outras pessoas, sendo que o principal é a palavra. Se voltarmos pela palavra de Deus, assim como foi Lutero, assim como foi nos tempos de Josias, creio que teremos sim um reavivamento. Creio que teremos ali um realinhamento na nossa nação, na nossa igreja, na igreja brasileira e na igreja mundial. Amém, pessoal? Espero que fique claro isso aí que eu quis trazer para vocês. E não se esqueça, se você gostou, deixa um like, se inscreve em nosso canal e que também, se você gostou, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Que Deus abençoe vocês.